Voltamos à entrevista com o Júlio Pompeu, escritor do livro Somos Todos Canalhas. Júlio, falávamos no bloco anterior um pouco sobre o livro, sobre a filosofia, né? E a ideia de, como filósofo, né? De poder deslindar um pouco essa dificuldade de acesso que as pessoas têm normalmente ao original dos filósofos que produziram essas obras. É porque, quais são as dificuldades reais, né? Muitos textos da filosofia são textos de gente que está morta há muito tempo. É uma cultura diferente da nossa. Sim. Você imagina, por exemplo, se alguém pegar algo que a gente tem escrito hoje, daqui a 2000 anos. E nesse texto vem escrito lá pelas tantas, a vaca foi pro brejo. Imagina alguém interpretando esse troço daqui a 2000 anos. O cara pensa, mas tinha vaca e brejo em Vitória, sabe? Então, assim, é difícil entender. Para nós isso tem um significado muito claro. Então, tem certas expressões idiomáticas típicas de uma era, de um momento, que dificultam mesmo você entender. Mas nada que uma edição com boas notas de rodapé não resolvam. Porque a boa edição é aquela que o tradutor te explica essas expressões. Olha, o sentido que ele dá aqui, essa palavra, é um pouco diferente do que a gente está acostumado e tal, de tal forma que existe no mercado ótimas obras à disposição, mas poucas pessoas são incentivadas a buscá-las, porque na filosofia das duas uma. Ou você é o filósofo, isso quer dizer que você é o cara que produziu uma ideia original de quem todo mundo vai falar. Ou você é alguém que fala de filósofos, né? Se você é alguém que fala de filósofos, o seu valor como pensador, como intelectual, vem da sua leitura. Sim. Então, para você se destacar de outros tantos leitores, o que você diz? A leitura dele é ruim, a boa é a minha. Então, você é a pequena experiência de cada um, a experiência que cada um pode ter diante de um livro de filosofia, como forma de sobrevivência dentro de um mercado cultural, de um mercado literário. Então, nós somos um pouco, nesse sentido, transgressores, contra a corrente, porque nós dizemos, meu amigo, o livro não existe como objeto de produção intelectual. O que existe é a leitura. E a minha leitura não é necessariamente melhor do que a sua. De tal maneira que o que nós fazemos com o livro é uma espécie de convite à leitura. Apresentamos pensadores, demonstramos, apresentamos a nossa interpretação de autores aí de momentos variados da história do pensamento, todos sobre ética, todos sobre a questão dos valores, mas a mensagem que fica do começo ao fim vai à luta, companheiro. Quer dizer, vá você mesmo buscar na fonte. Isso aqui é para te provocar. Isso aqui é para dar o primeiro empurrão. Segue daí para frente por sua conta. Até porque o intérprete pode criar tendências, né? Ou enaltecer determinados aspectos ou omiti-lo, né? Claro. Todo olhar é enviesado. Menos importante. Todo olhar é enviesado. A realidade que nos cerca, e se for ficar restrito a um texto filosófico, a quantidade de informações que há ali são muitas. De tal maneira que é muito difícil você o tempo todo levar em conta todas elas ao mesmo tempo. O mesmo vale para qualquer momento da vida. Você anda na rua, a quantidade de provocações sensoriais que existem ali num instante de caminhada na rua é enorme. Vários sons diferentes, várias provocações visuais, de tal maneira que, apesar da multiplicidade de provocações aos sentidos, nós somos incapazes de, no mesmo instante, nos concentrarmos em tudo ao mesmo tempo. De tal maneira que há quem ande na beira-mar e só preste atenção nos carros, porque é gente que gosta de carro. Já outros ignoram que exista carro e prestam atenção no mar, porque eles gostam mesmo de água. Outros olham para o mar, mas não olham para a água, olham para navio, porque o barato dele é navio. Todas essas são provocações visuais ali, disponíveis ao mesmo tempo para quem anda na beira-mar, mas já que nem todo mundo é igual. Nós seletivamente escolhemos algo para prestar atenção. No texto filosófico, a mesma coisa. Alguns leem Platão e tentam entender quem era Platão. Outros leem Platão e tentam entender o que Platão pode me ajudar, né? Com que Platão pode contribuir para a minha vida hoje. São olhares, preocupações diferentes, formas diferentes de usar um mesmo texto filosófico. Você, nas suas colocações, você fala também sobre algumas novas tecnologias, inclusive usadas na comunicação, fotografia, e faz uma citação específica aí ao olhar das pessoas e até
um certo individualismo que nós vivemos hoje, né? Quando você fala na fotografia, por exemplo. Isso é engraçado, eu estava conversando com um amigo que é professor de estética e trabalha com fotografia. Sim. Há N fotografias que têm nome, tipo de fotografia que tem nome. Um nome que faz parte do jargão de quem trabalha com fotografia. Só quem conhece isso é quem é do ramo. É quem é fotógrafo, quem estuda fotografia, quem só tira fotografia, produz aquela foto sem se dar conta de que aquilo tem um nome, né? Mas tem uma delas que se tornou muito popular, que é o selfie, né? Sim. E que traz um monte de mensagens, né? Primeiro que selfie tem tradução fácil, é autorretrato. Mas ninguém usa a expressão autorretrato. A gente já chama de selfie, porque eu tenho a impressão de que tudo que você diz em inglês fica muito melhor, né? Não? Cheeseburger parece muito mais saboroso do que pão, carne e queijo, né? De tal maneira que, tá lá, selfie. E mais do que isso, não só é uma foto que se torna popular, como o jargão é decorado, cai no senso comum, e você se pergunta por que esse estilo e não outros? O que esse estilo tem de diferente que merece essa atenção toda? Merece até criar um instrumento para isso chamado pau de selfie, que é outra coisa engraçada, né? Porque Bem já que eu engraçado. traduzi autorretrato para selfie, por que eu não traduzi pau por stick, né? Selfie stick. Não, eu chamo de pau, né? E pau é uma opção também engraçada, porque eu podia ter usado bastão, né? Como quem vende, não diz que vende pau de selfie, diz que vende bastão de selfie, que parece mais nobre. Se eu boto pau, que parece uma coisa meio chula, rústica, né? Ainda que a palavra não seja em si mesmo, mas nesse contexto ela não parece jocosa, né? Pau de selfie dá a impressão de que é gente que pratica um estilo de fotografia, vê aquilo como algo que faz sentido na sua vida, mas ao mesmo tempo vê que tem alguma coisa errada com esse negócio, né? É o pau de selfie, né? O que tem de errado e o que faz dele algo tão interessante? Eu acho um belo exemplo para a gente entender o que somos nós hoje. Cultura contemporânea altamente egocêntrica e de forma exagerada egoísta. É porque antes você viajava, sei lá, para Paris, por exemplo, tirava uma foto da Torre Eiffel, que parece ser obrigatório, né? Botou o pé em Paris, tem que tirar foto da Torre Eiffel, senão ninguém acredita que você esteve em Paris, né? Quando você volta, você mostra a foto para alguém. Quando você mostra a foto, você está compartilhando o seu olhar da Torre Eiffel. Sou eu aqui, a Torre Eiffel, olha o ângulo que eu estava. Aquilo permite a pessoa imaginar a torre que ele vê e você. Você é objeto da imaginação, porque o objeto visível é a torre, né? Agora, com o selfie, não. O selfie aparece aquela cara deste tamanho e meia dúzia de ferrinho atrás que você tem que dizer que é a Torre Eiffel. Tem que ter legenda para o sujeito saber onde você está. No primeiro exemplo, a paisagem é que é o objeto. Eu estou dizendo, veja o que eu vi. É o olhar com o outro que você compartilha. A experiência do olhar de quem não estava lá é o que você compartilha naquele momento. Mas com o selfie, o que você está dizendo é olhe para mim. O que parece muito sem sentido eu mostrar quando eu volto da viagem, veja a minha cara na Torre Eiffel, veja a minha cara no Louvre, veja a minha cara não sei onde, quando a sua cara eu já estou vendo, porque eu estou do seu lado enquanto você mostra a fotografia. Mas é porque nós não compartilhamos mais experiência. Nós pedimos que as pessoas olhem para nós. Me parece um estilo de vida meio vazio e que nós temos a necessidade de aparecer para os outros o tempo todo. Quando, na verdade, antigamente parecia que o mais importante eram as nossas experiências. E a experiência compartilhada é mais saborosa do que a experiência solitária. Mas parece que abrimos mão da nossa experiência de vida e do compartilhamento da nossa experiência de vida em favor do ser visto, né? Do ser amado, como se nós e a nossa experiência pouco importasse. Mas os outros olhando e dizendo legal e dando like para a nossa fuça enorme no Facebook, nossa, isso é que parece alegrar as pessoas. Me parece uma vida meio vazia de significado, mas que é tão comum hoje em dia. Vamos agora para um último intervalo, voltamos já para a nossa entrevista. Fique conosco.